uma salva de palmas, a maior que você puder, professor Fonteles. Obrigado, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Grande Fonteles. Tudo bom, meu amigo? Entendeu? Obrigadão. Obrigado. Palco é seu, mestre. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, dizer que é uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês nesse projeto, que é um projeto importantíssimo, e vocês vão ver no final do ano, quando as aprovações chegarem no Enem, que vão chegar, com certeza. Hoje nós vamos conversar sobre língua portuguesa, abordando interpretação de texto, literatura e artes. Todas essas questões que vocês têm no módulo foram questões que caíram no Enem. Eu fiz questão de colocar questões do Enem justamente para que vocês tivessem uma ideia exata de como é que aquele assunto é abordado. Então, antes de começar, algumas orientações com relação à interpretação de texto. O Enem, regra fundamental, comece pelo comando, não comece pela leitura do texto. Não comece pelo comando, pela pergunta. Por quê? O Enem, quando vai estruturar as questões, ele estrutura com base em 3 aspectos: informação, situação, problema, melhor solução. Ou seja, a informação é o texto que está lá. A situação, problema, é a pergunta. E atente bem para o detalhe: melhor solução. Daí vocês têm os famosos distratores, que são aquelas opções que são parcialmente corretas, né? Mas que eu não posso aceitar porque tem falhas. Então, se você começa lendo o texto, você vai praticamente ter a necessidade de ler de novo. Então, não comece. Comece pelo comando. Aí sim, você vai para o texto. Quando você localizar a informação que o comando quer, você sublinha e vai para a comparação. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Nossa primeira questão é... Está passando, não? Oh, pronto. Ó, esse texto é marcado pela função referencial da linguagem. Uma vez que, sempre que o comando, o Enem, quando ele trabalhar com funções da linguagem, são 2 comandos. Ele já diz qual é a função. Nesse tipo de questão, ela é muito fácil. Então, é uma questão que você não pode perder, porque ela é fácil. O outro tipo é quando ele não diz e pede que você localize. Por exemplo, no fragmento acima, observa-se a predominância da função. Aí você vai ter que descobrir. Emotiva, referencial, metalinguística. Mas quando ele diz qual é a função, se você lembrar do que cada função indica, você já matou a questão. Vamos aqui relembrar rapidamente. Quais são os 6 elementos da comunicação? Emissor, mensagem, receptor, código, canal e o referente. Para você observar qual é a função da linguagem que predomina, você observa qual dos 6 elementos está sendo o mais importante naquele texto. Por exemplo, quando o texto está centralizado no emissor, certo? No emissor, qual é a função que predomina? Que função é essa? Função emotiva ou expressiva. Marca dessa função, primeira pessoa do singular, o eu. Quando o texto está centralizado na mensagem, cuidado, na mensagem, certo? Muitas vezes a pessoa confunde estar centralizado na mensagem, estar centralizado no conteúdo. Se está centralizado na mensagem, o emissor,
né, a pessoa que fez o texto, ela está preocupada com a beleza da mensagem, com a estética da mensagem. Quando eu me preocupo em construir um texto bonito, falar bonito, que função é essa? Função poética. Se está centralizado no receptor, a intenção é convencer, induzir a fazer alguma coisa. Que função é essa? Conativa ou apelativa. Se está centralizado no canal, por exemplo, eu cheguei hoje e disse, boa tarde. Vocês responderam, boa tarde. Que função é essa? Que testa o canal? Fática. Bom dia, boa tarde, olá, tudo bem? Certo? É a função fática. Quando ela se volta para o código, ou seja, aquela que busca explicar, detalhar, definir, é o código sendo usado para falar do próprio código, é a metalinguística. E a referencial, pessoal, que é o que a questão quer. A referencial, ela fala do referente. Referente é a mesma coisa que contexto. Qual é o objetivo da função referencial? Informar objetivamente. Olha como é fácil quando você sabe a definição. Se ele me diz, veja que eu não li o texto. Eu não li o texto. Eu estou lembrando dos conceitos. Aí ele diz que nesse texto predomina a função referencial. Aí a opção A me diz, esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito de sugerir soluções para um problema de ordem social, estabelecer uma relação entre menstruação e gravidez, comparar o desempenho acadêmico de mulheres e homens, informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres, orientar o público sobre a necessidade de rotinas, autocuidado na adolescência. Letra D. Então, é técnica de resolução. Quando pedir para você reconhecer a função, a leitura do texto ela é indispensável. Mas quando eles dizem, é a função referencial, é a função poética, se eu sei o conceito dessas funções, eu já tenho 90% da questão na mão. Isso facilita a sua vida, ok? A questão, então, no caso aqui, D de dado. A questão 2. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Eu falei há pouco, a função emotiva ou expressiva, ela está centralizada no emissor. E qual é uma marca, pessoal, fundamental para você perceber a função emotiva ou expressiva? É a presença da primeira pessoa. O eu. Se é função emotiva ou expressiva, ela está centralizada no emissor, naquele que passa a mensagem, e uma característica, primeira pessoa. Porque se eu, emissor, quero falar do que eu penso, quero falar dos meus sentimentos, eu vou usar a primeira pessoa. Certo? O texto diz, assentamento. Zanza daqui, zanza para acolá, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim. Vou passar aqui para vocês acompanharem. A cidade não mora mais em mim. Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra vim, Binho, Bel, Bia, Quim, vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem. Com a minha terra, cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vende se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel, Miguelim, vamos embora. Ele está querendo
a função emotiva, aquela que está centralizada no emissor e que tem como marca a primeira pessoa. Aí nós temos aqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, onde só vento se semeava outrora, o Manuel Miguelim. E aí, pessoal, onde é que eu percebo a presença da primeira pessoa? Letra C. A cidade não mora mais em mim. Grava isso. Grava isso. Se pedir função emotiva ou expressiva, que é a mesma coisa, estará sempre centralizada no emissor e a marca é a primeira pessoa, o eu na história. Alguma dúvida com relação a funções? Tudo ok? Vamos caminhar. Ó, sempre vai aparecer no Enem questão envolvendo linguagem verbal e linguagem não verbal. Nas questões que envolvem linguagem verbal e não verbal, o que é que eles querem normalmente? Que você perceba, certo? Algo que coincida, que o texto tenha privilegiado tanto a linguagem verbal como a não verbal. Então nós temos aqui, observe, em busca de adesão ao projeto de combate à desnutrição, um recurso que esse cartaz mobiliza de forma verbal e também de não verbal. Nesse tipo de questão, eles usam a seguinte armadilha. Vão botar a opção que é correta só para a linguagem verbal. Vão botar a opção que é correta só para a linguagem não verbal. Tem que ser para as duas. Tem que ser algo que tanto a verbal quanto a não verbal tenham contemplado. Vamos lá, vamos olhar para o cartaz. Junho Verde. Não fique de fora. Vista esta camisa. 6 de junho. Dia de combate à desnutrição. Convidamos todos os nossos amigos e parceiros para vestirem a camisa. Diga não à desnutrição. Vocês estão percebendo a imagem, a linguagem não verbal. O que é que vocês estão vendo? Uma camisa. Vocês devem ter percebido que esta camisa, ela está sendo formada pela junção de pessoas. O contorno da camisa, ele é formado por pessoas. Então a linguagem não verbal, ou seja, a imagem, mostrou camisa. E na linguagem verbal, eu tenho também a palavra camisa? Tenho. Não fique de fora, vista, né, esta causa. Vestir a causa, certo? Quando ele bota, convidamos todos os nossos amigos para vestirem a camisa. Então, se a questão quer linguagem verbal e não verbal, onde é que eu vou ter a junção, a interseção? Quando aparecer referência a quê? Camisa. Camisa apareceu na linguagem não verbal e apareceu na linguagem verbal. Entenderam? Perceberam? Aí nós temos informação sobre a data do evento, explicitação do problema a ser enfrentado, representação da ideia de vestir camisa, convocação para uma confraternização entre amigos, orientação sobre a forma de contribuir com a campanha. Ora, nós vimos que a interseção se deu em camisa. Tem um camisa na imagem, tem um camisa no texto. Qual é a resposta? Letra C. Vestir a camisa. Então, vocês estão percebendo como interpretação de texto é técnica. É diferente de literatura, que a gente vai já chegar, é diferente de artes. Literatura e artes eu tenho que levar informação.
Eu tenho que ter conhecimento prévio. Mas quando é interpretação, é técnica. E é fundamental, eu repito, fundamental você observar, certo? O comando. Sempre na hora da prova, dia 9 de novembro, quando vocês estiverem lá com a prova de linguagens aberta, lembra disso. Eu devo começar pelo comando. Eu devo começar pela pergunta. Porque quando eu for para esse texto, eu tenho que saber o que é que eu vou procurar. Eu não posso fazer uma leitura cega. Eu tenho que saber o que eu vou procurar. Certo? Questão 4. Oi. Essas disciplinas, tipo história, geografia, literatura, são questões que exigem conhecimento prévio. Então você vai precisar disso. Mas tua pergunta, prova de humanas, comece pela pergunta. É regra do Enem. Por quê? Como é que a gente monta uma questão do Enem? Vamos agora para o outro lado, que é o lado que o aluno não precisa saber. Quem precisa saber é o elaborador. Imagine, eu vou elaborar uma questão, a prova do Enem. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu escolho uma habilidade. O Enem tem lá competências e habilidades. Por exemplo, vamos pegar aqui uma habilidade da minha área, H17. H17, ela diz que você deve procurar observar a conservação de valores literários e artísticos ao longo do tempo. Ou seja, uma coisa que era usada lá no século XV, mas continua a ser usada hoje. Escolher a habilidade. Aí eu vou escolher o texto. O texto que eu vou escolher tem que ter relação com aquela habilidade, certo? E aí eu vou para a pergunta. Por isso é que você, quando for resolver, você vai seguir o caminho inverso. Eu digo, o que é que eu vou perguntar em cima desse texto para eu atender a habilidade? Aí eu formulo a pergunta. As opções, primeira opção que é elaborada é o gabarito. É o gabarito, você faz o gabarito. Aí você fica fazendo pequenas alterações no gabarito para gerar os distratores. Então, pegou a prova de história, pegou a prova de geografia, pegou a prova de filosofia, pegou a prova de linguagem, começa pelo comando. É fundamental, certo? Isso, claro. Vocês sabem quanto tempo vocês têm para cada questão? 2 minutos e meio, 3 minutos estourando, que você tem que deixar o tempo para fazer a redação e para passar o gabarito. Então, não pode perder muito tempo. Por isso é que eu disse, essa primeira questão era um comando que me permitia responder sem o texto. Eu não li o texto, eu fui, não queria teoria, eu respondi. Então, vamos lá. Questão 4. Que é aquela pergunta. A maneira como a viola caipira é abordada nos 2 textos revela que esse instrumento cordófono, o que é um instrumento cordófono? É um termo técnico. É aquele instrumento cujo som é feito pela vibração das cordas. Ou seja, violão, viola, guitarra, todo instrumento que o som é feito a partir da vibração de cordas é cordófono. No cordófono dedilhado. Ou seja, o que é que eu vou procurar? Eu tenho que ir para a questão, pessoal, já sabendo o que eu vou fazer. O que é que eu vou procurar? Eu quero ver como é que o texto 1 e o texto 2 se referem à viola. Pronto, é este o meu problema. A maneira como a viola caipira é abordada nos 2 textos revela que esse instrumento cordófono dedilhado. Vou ler o texto 1, vou ler o texto 2 e procurar observar o que eles dizem sobre a viola. Vamos lá. Oi. Sim. Não faça isso não, que é perigoso. O que é que acontece? Você vai ver que aqui não funciona. E o que é que acontece? Muitas vezes, nesse tipo de questão, você tem um texto 1, que é uma poesia, vamos supor.
E o texto 2 é um comentário técnico sobre aquela poesia. Aí é muito comum o Enem perguntar o seguinte: o comentário feito no texto 2, ele se encaixa no texto 1 como? Tá entendendo? Mas aí tu tá vendo que ele quer a visão que os dois textos têm da viola. Então eu não posso, por exemplo, ler só o primeiro texto. Porque se eu leio só o primeiro texto, eu não vou saber o que é que o segundo texto diz. Comando, tudo é comando. O comando é que vai te orientar o que é que você vai fazer. Tudo depende do comando. Se disser assim, o texto 2, ao abordar o texto 1, né, permite perceber, aí eu já sei que é o texto 1. O texto 1 e o texto 2 abordam o esporte no Brasil. Sobre esse tema, esses textos dizem. Aí eu tenho que saber o que é que o primeiro diz, o que é que o segundo diz. Então você vai ver aqui, por exemplo, eu não vou dar dica, óbvio, porque senão eu vou responder a questão, mas você vai ver como era fundamental ler os dois textos. Primeiro texto, vamos lá. Nós temos, lá no bairro que eu moro, é tão triste os dias meus, por eu ser um violeiro. Muita gente me ofendeu. Me chamam de vagabundo, muita tristeza me deu. Mas eu sou encorajado e rezo para São Mateus. Cantando eu não faço mal, porque eu estou louvando a Deus. Aí eu pergunto a vocês, no texto 1, a viola, ela é valorizada? Não, não é. Né? O cara é tido como um vagabundo, porque é violeiro. Vamos para o texto 2. Opa, passou demais. Mas voltando aqui. Sim, mas você está vendo que se você não lesse o segundo, você não saberia? Olha o que é que ele diz. Universidade de São Paulo tem primeiro curso de viola caipira do mundo. Você acha que uma das maiores universidades do Brasil e da América Latina, que é a USP, colocaria um curso universitário sobre viola se ela não valorizasse a viola? Então, o texto 2 mostra que a viola é valorizada ou é não valorizada? Valorizada. Então eu já sei, o primeiro texto mostra uma visão negativa e o segundo texto uma visão positiva. Como você falou, a primeira frase já entrega, né? Que ele vai dizer, os alunos que prestarem o vestibular 2005 para o curso de música na Escola de Comunicação de Artes da USP, em Ribeirão Preto, tiveram mais uma opção. Bacharelado em viola caipira. Segundo o professor do curso, Ivan Vilela, existe um interesse cada vez maior pela viola caipira, pois as pessoas se voltam, dizendo que tem interesse, para suas origens. Hoje encontramos a viola não só na música raiz, mas na música erudita, na música pop e até mesmo em bandas de rock. Erudita culta, música clássica. Termo erudição significa de alto nível cultural. Em se tratando de música, música clássica. Aí ele diz, vamos lá. A maneira como a viola caipira é abordada nos dois textos revela esse instrumento cordófono dedilhado. Assume papéis antagônicos na história da música, substitui aqueles de uso tradicional em vários estilos musicais, representa a extinta cultura tradicional de gerações passadas, depende de pesquisas para não desaparecer como tradição popular, subordina-se às manifestações musicais religiosas para continuar a ser tocado. Letra A. Então, pegou dois textos, certo? Olha o comando, porque vai ter texto, vai ter comando que o primeiro já te entrega. Mas tem, a maioria, na realidade, eu tenho que ir para os dois. Até para atender o propósito da questão, que é intertextualidade. Porque se eu te ofereço dois textos e elaboro uma questão que você consegue resolver lendo só um, eu não elaborei bem essa questão. Porque eu me propunha a cobrar a intertextualidade, o diálogo entre os dois textos, e você conseguiu responder só com um. Então, o comando é fundamental. Comando é tudo. Questão de artes. Dica. Se tiver a imagem
e tiver o texto, a resposta está no texto. Grava isso aí. Porque vai ter questão de artes que você tem só a imagem e a pergunta. Então você vai ter que saber. Mas tem questão de artes que você tem a imagem, a obra de arte e um texto. Sempre que acontecer isso, pessoal, lembre, é o texto. O texto é que vai me dar, certo, os elementos. Então vamos ver o que é que essa questão pergunta. Na reportagem sobre os 50 anos de Brasília, de Débora Chaves, a reprodução fotográfica de cadeiras e poltronas de Sérgio Rodrigues, verifica-se que os elementos da estética brasiliense, ele está falando dos móveis, correto? Então, ele apresentou aí os móveis, está aqui. Mas, na realidade, vai ser o texto que vai me responder, que vai dizer: a Revolução Estética Brasiliense empurrou os designers de móveis dos anos 1950, início dos 60, para o novo. Opa, quer dizer que modernizou. Primeira informação. Induzidos a abandonar o gosto rebuscado pelo colonial. Ou seja, os nossos móveis eram rebuscados. A partir dos anos 50, o gosto rebuscado foi abandonado, né? A trocar Ouro Preto por Brasília. Ouro Preto, Minas Gerais, era justamente a mobília rebuscada, antiga, estilo barroco. Aí ele diz: eles criaram um mobiliário contemporâneo, né, que ainda hoje vemos nas lojas e nas salas de espera de consultórios e escritórios, colada no uso de madeira, olha aí, madeiras nobres, como jacarandá e peroba. Eles usam só um tipo de madeira? Não, é o jacarandá e a peroba. E em materiais de revestimento, como couro e palhinha. 2 tipos de revestimento. Revestimento em couro, revestimento em palhinha. Desenvolveu-se uma tendência feita de linhas retas e curvas suaves. Linhas retas e curvas suaves. Nos moldes da capital, certo? Quais as informações que eu tirei desse texto? Foi trocado o tradicional pelo novo, o antigo pelo novo, ok? Os móveis trabalharão com 2 tipos de madeira, jacarandá e peroba, 2 tipos de revestimento, couro e palhinha. Eles têm linhas retas e curvas suaves. Pronto, é esse conjunto de informações que vai permitir que você descubra a resposta. Vamos lá. Na reportagem sobre os 50 anos de Brasília, de Débora Chaves, como a produção fotográfica de cadeiras e poltronas de Sérgio Rodrigues, verifica-se que os elementos da estética brasiliense aparecem definidos nas linhas retas dos objetos, expressam o desenho rebuscado por meio das linhas, mostram expressão assimétrica de linhas curvas suaves, apontam a unidade da matéria-prima utilizada em sua fabricação, surgem na simplificação das informações visuais de cada composição. E aí, o que é que vocês marcariam? Letra? Exatamente, letra E. Vamos agora mostrar o erro das outras. Letra A. Aparecem definidos nas linhas retas dos objetos. Mas o texto falou retas e curvas suaves. Como é o nome desse erro? Redução. Eu esperei essa questão para falar desse assunto. Nós temos, eu acho que vocês já ouviram falar disso, nos erros clássicos. São 3 erros que eles colocam nas questões: redução, contradição e extrapolação. Vamos lá. Redução é uma informação que é parcialmente correta, porque ela foi reduzida. O texto fala em linhas retas e linhas curvas. A opção A falou só em linhas retas. Contradição é a mais fácil de perceber. Diz o oposto do que o texto diz. E extrapolação vai além do texto.
te dá informação, que é uma coisa que você tem que ter muito cuidado na hora da prova, em questão de interpretação. De interpretação. Eles colocam muitas vezes uma informação que vocês, puxa, isso aqui está certo. Ok, mas está no texto. O texto está falando isso, está no, então eu não posso marcar. Se for questão de teoria, aí tudo bem, mas interpretação tem que estar lá. A B, expressam o desenho rebuscado. Olha aí como é o contrário, eles abandonaram o rebuscado. C, mostram a expressão assimétrica das... Não, em momento algum diz que as linhas são assimétricas. Aponto matéria-prima, unidade, é só uma matéria-prima, não. 2 madeiras, 2 revestimentos, né? E, portanto, a letra E. Vanguardas europeias, né? Lembram das vanguardas? Vamos aqui relembrar, que isso cai muito, isso é a base do modernismo. As vanguardas europeias foram inovações na arte que surgiram na Europa no início do século XX. Vamos lá. Expressionismo, que influenciou muito a arte brasileira. 2 características. Deformação anatômica da figura humana, faz uma caricatura, e utiliza as cores que não são reais. Falou em expressionismo, tu vai lembrar. Deformação anatômica da figura humana, utilização de cores que não correspondem à realidade. Ok? Cubismo. Fragmentação geométrica, ou seja, você pegar tudo que existe e representar em formas geométricas. Isso é o cubismo, certo? Oi. O cubismo, a primeira, vamos lá, expressionismo, né? Deformação anatômica da figura humana. Você faz uma caricatura e utilizar cores que não são reais, que eles chamavam de cores arbitrárias. Pode ir? Cubismo, fragmentação geométrica das coisas. Então, tudo que você vai representar, seja um objeto, seja um animal, seja uma pessoa, você fragmenta geometricamente. Isso é o cubismo, certo? Nós vamos ter surrealismo, valoriza a loucura e o sonho. Surrealismo, valoriza a loucura e o sonho. Como assim, Fonteles? Eu não estou entendendo. Nós não sonhamos de maneira lógica, né? Os nossos sonhos são sempre confusos. As imagens não são imagens lógicas. Então, o que caracteriza a pintura do surrealismo são imagens que vocês... Não, isso aqui não existe na realidade. Isso não existe. E a questão que é o futurismo. Futurismo, grava, ó. Surrealismo, o artista considera como fonte de inspiração as imagens dos sonhos e os pensamentos de uma pessoa louca. Ou seja, são imagens absurdas, ou imagens que vocês... Não, isso aqui não existiria na realidade. Por exemplo, um peixinho pequenininho bebendo o mar todo. Isso não existe. Não sei se vocês já ouviram, quando alguém conta uma coisa muito absurda, né? A pessoa diz, rapaz, isso é surreal. Que é justamente o surrealismo, é um absurdo. É de repente terminar a aula e eu sair voando daqui, como fosse possível voar, né? Então isso é o surrealismo. Futurismo, agrava 2 palavras: velocidade e movimento. Apareceu questão de futurismo, velocidade e movimento. Por quê? O futurismo, quando ele surge valorizando extremamente ao progresso, as máquinas, daí o nome futurismo. E eles eram fascinados pela velocidade. E uma técnica que o futurismo usa para retratar a velocidade é repetir o mesmo objeto várias vezes para mostrar o deslocamento. Eu quero mostrar aquele gato que estava aqui, correndo. Eu sou um pintor, eu pinto esse gato várias vezes para você perceber ele se deslocando.
Mas grava isso, futurismo, o que é que você vai lembrar da hora da prova? Velocidade, movimento. Vamos lá. Você tem a obra Voo de andorinhas. Ele está mostrando as andorinhas voando. Aí vocês estão vendo, ó, que ele repetiu várias vezes as andorinhas. Estão percebendo? Aí vamos para o texto. Na obra de Baila, os traços das andorinhas criam com o espaço uma articulação entre instantaneidade e percepção. Esses traços são expressos pela... O futurismo compreende a junção entre instantaneidade e pregnância, né? Pois o tema não é o momento ou o conjunto de momentos de ação, mas a velocidade com que essa ação se desenvolve. Representa um pássaro evoluindo no ar, não é tarefa das mais difíceis para um artista. Mas como representar a velocidade de suas manobras em pleno voo? Em Voo de Andorinhas, de 1913, Giacomo Balla parece buscar uma resposta. Eu já sei, futurismo, velocidade e movimento. Vamos lá. Opção A, decomposição gradual da imagem do pássaro. Opção B, abstração dominada na escolha de elementos da pintura. Composição com pinceladas repetitivas que sugerem velocidade. Inovação da representação da perspectiva ao explorar o contraste de tonalidade. Manutenção da simetria por meio da definição dos contornos dos pássaros representados. Se eu sei que futurismo é velocidade e movimento, qual é a resposta? Estão vendo como é fácil? É você lembrar, quando for teoria, a essência de cada informação. O Enem, pessoal, ele vai ali. Ele não vai complicar a vida de vocês, mas ele quer que você mostre que você tem algum conhecimento. Então, ele não vai botar lá uma questão filosófica, nada disso. Futurismo, eu vou te perguntar velocidade e movimento. Cubismo, eu vou te perguntar fragmentação geométrica. Expressionismo, eu vou te perguntar sobre deformação anatômica. Pronto. Eles são bem objetivos, bem diretos. Ó, arte pós-moderna. Arte pós-moderna. Uma regra fundamental. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Oi? Não ouvi o que você falou. Aqui, pós-modernismo. Vanguardas europeias foi no início do modernismo. Eu já estou na pós-modernidade. Como é que eu... Essa é pós-modernidade. Como é que eu faço essa divisão? A arte moderna, ela vai da Semana de Arte Moderna, de 1922, até o final da década de 40. A partir dos anos 50 até hoje, nós estamos vivendo a pós-modernidade. A arte que é produzida hoje é arte pós-moderna. E aí eu quero que vocês gravem dois conceitos. A arte pós-moderna, ela tem dois conceitos gerais que os artistas pós-modernos utilizam. Primeiro, valorizar... Oi. Deixa eu olhar aí, aqui não... Vê aí qual é a tua dúvida. Opa. Diz. Pós-moderna, sim. Sim, todas as artes, deixa eu falar mais alto que eu... Né? Todas as artes, tanto a moderna quanto a pós-moderna, elas têm inspiração em todas as vanguardas. O dadaísmo foi uma delas, certo? Ela não é chamada de dadaísta, ela é inspirada no dadaísmo. Sim, porque o dadaísmo ele surgiu em 1916 como uma reação, né, à Primeira Guerra Mundial e contestando os valores da arte. Pronto, eram aqueles dois conceitos que eu ia falar, né, que são inspirados no dadaísmo, certo? Fala agora. Como é o teu nome? Nathalie? Adeline. Caterine, ok. Pessoal, a Caterine fez uma pergunta. Oi. Não.
Dadaísmo é uma das vanguardas. Fala agora, a inspiração vem dele. Bem, a Catherine fez uma pergunta bem interessante. Se esta obra era dadaísta. A pós-modernidade, elas têm dois conceitos básicos e um deles é inspirado no dadaísmo, né? O que foi o dadaísmo? 1916 a 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Vários artistas fogem para a Suíça e eles estão revoltados com a sociedade que levou o mundo à guerra, porque eles acreditavam realmente que o mundo ia acabar. E aí, nesse bojo de revolta, eles passam a criticar a arte. Eles dizem, esse conceito de arte, esse que vem desde o Renascimento, isso tem sentido, isso é furado. Então, eles passam a contestar, certo? Esse conceito. E Marcel Duchamp, ele lança os ready-made, que é o quê? Você pegar objetos do cotidiano e transformar em obra de arte. Como tem o famoso urinol fonte, que ele pegou o urinol, desse que tem número masculino, assinou R-Mult e levou para uma exposição. Ele pegou uma roda de bicicleta, fixou em cima de um banco. Então isso era uma crítica. Aqui, Caterine, tem um ponto de mudança. Isso era uma crítica. O dadaísmo era uma crítica, certo? Era um deboche, era uma irreverência. Na pós-modernidade, eles retomam essa visão do dadaísmo, mas sem um aspecto de crítica, mas com um aspecto de criatividade. Como assim? Espera aí. Eu posso fazer arte com o que eu quiser. Aí é o primeiro conceito. Você respeitar a subjetividade, a individualidade do artista. Você é um artista, você é livre. Você cria a arte do jeito que você quiser. E aí vem o segundo conceito que vem do dadaísmo. Qual é? Grava essa frase. Deslocamento da função utilitária do objeto para a função artística. Por exemplo, esta cadeira, qual é a função utilitária dela? A gente sentar. Se eu pegar esta cadeira e transformá-la numa obra de arte, ela não é mais uma cadeira. Ela passou a ser uma obra de arte. Então eu me vali, eu utilizei um elemento do cotidiano, transformei numa obra de arte. É esse conceito atual, a arte pós-moderna. E a arte pós-moderna, ela quer a participação do observador, o contato com o observador. Então, o que foi que esse cara fez? Ele pegou, criou uma máscara, mas ele criou essa máscara usando coisas do cotidiano. As máscaras não foram feitas para serem usadas. Elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas, formas humanas, dos recipientes plásticos. Isso aqui é um recipiente plástico descartado. Isso aqui lenço, certo? E ao mesmo tempo chama a atenção para a quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas. Você vê que não há uma intenção de criticar a arte. Então eles pegaram coisas do cotidiano e transformaram em arte. Vamos ver as opções. O que é que ela está dizendo? Ronald Human costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao Oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva. A obra desse artista africano, que vive no Benin, certo? Denota. Qual foi a frase que eu disse que vocês não esquecessem? Deslocamento da função utilitária do objeto para uma função artística. Esta é a essência da arte pós-moderna. É só agora você olhar qual é a opção que dialoga com esse pensamento. Empobrecimento do valor artístico pela combinação de diferentes matérias-primas, reposicionamento estético de objetos por meio da mudança de função, convite aos espectadores para interagir e completar obras inacabadas, militância com temas da ecologia que marcam o continente africano,
Realidade precária de suas condições de produção artística. Qual foi? B de bola. Vocês são ótimos, realmente, né? Vocês estão percebendo? Oi. Pós-modernismo, ele começa a partir dos anos 50. E ele está fundamentado em dois conceitos. Quais são os conceitos? Respeitar a subjetividade do artista. Você, como artista, é que vai determinar o que é a sua arte. Se você é um artista pós-moderno, você pode utilizar qualquer coisa para fazer arte. E eu tenho que respeitar. Certo? Segundo conceito, é o deslocamento da função utilitária dos objetos para uma função artística. Já que eu posso, o segundo conceito é decorrência do primeiro, já que eu posso utilizar o que eu quiser para fazer minha arte, eu vou pegar coisas do cotidiano e transformar em objeto de arte. Ok? Certo? Podemos passar? Regionalismo de 30. Momento que a UNE adora. Os recursos composicionais inserem a obra no chamado romance de 30. Da literatura brasileira, manifestam-se aqui. Vamos lá. Quando eu pego um romance de 30, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, o que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter? A apresentação da realidade social do homem do sertão. Ele vai fazer isso. Ele vai mostrar como é que vivia o sertanejo. Então, falou em romance de 30, lembra logo, é a apresentação da verdade, é mostrar a realidade. E ao fazer isso, ele traz uma denúncia social da fome, da miséria, do abandono. Denúncia social da fome, da miséria e do abandono. Certo? E eu repito, e há um engajamento político e social do artista. Vamos lá. Primeira coisa, a apresentação da realidade, certo? Do homem, é regionalismo de 30. Né? A apresentação da realidade do sertanejo. Mostrar como é que o sertanejo vive. Seus problemas, suas dores, seus sofrimentos. Certo? Segundo, nós vamos ter uma crítica, uma denúncia social. Essa denúncia social é no sentido de mostrar a miséria, o abandono, as injustiças e engajamento político e social. O que é que significa? Que os autores, eles se engajavam politicamente. Raquel de Queiroz, por exemplo, ela era comunista. Jorge Amado era comunista. Graciliano Ramos era comunista. Inclusive, a Raquel foi presa aqui no Ceará, né, por ser comunista na época. Né, a ditadura Vargas levou vários escritores para a cadeia. Oi? Apresentação da realidade do sertanejo, mostrar a vida como ela é, sem dourar a pílula, mostrar a coisa para valer, realidade crua, nua. Então vamos ver o que é que ele diz aqui. Vamos ver o que é que o texto nos diz. Olha um detalhezinho nesse comando, presta bem atenção, porque isso faz toda a diferença. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se. Pessoal, se eu parasse aqui no manifestam-se, certo? Nós teríamos mais de uma opção correta. Como assim, Fonteles? Porque bastaria estar correto para eu marcar. Agora o que é que ele diz? Manifestam-se aqui. Aqui onde? No fragmento.
Quando eles disserem isso, no fragmento apresentado, no texto, tem que ser uma informação correta e tem que estar no texto. Cuidado com isso. Porque às vezes o que é que o aluno faz? Ah, isso aqui está certo. Está ok, mas está no texto. O texto falou? Não, então não posso marcar. Então faz toda a diferença dizer que é naquele fragmento, que é naquele texto, ou simplesmente deixar a coisa em geral. Então tem que ser nesse texto, viu? Oi. Sim, faz. Deixar no geral? Sim. São dois tipos. Bastaria dizer, observando as características do romance de 30, é lícito afirmar que bastaria ser a informação correta, não precisaria estar no texto. Né? Então, era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos. Esqueletos redivivos, com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados, como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado, de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de acinte consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos às barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Tem que ser correto e tem que estar aí. Aí vamos lá. Desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Ele apresentou ou não apresentou isso? Sim ou não? Sim. Ah, eu vou marcar. Calma, nunca faça isso. Por mais certeza que você tenha, prossiga. Porque de repente vai ter uma opção que vai repetir a letra A e dizer mais alguma coisa. Então ela se torna mais completa. Sempre leia as 5 opções. Letra B. Indefinição dos espaços para efeito de generalização? Não. Pelo contrário, o romance de 30 ele define. C. Análise psicológica da reação das personagens? Não. Análise psicológica acontece no romance de 30, mas está aí? Está não. Certo? Como é que eu sei que é análise psicológica? Como é teu nome? William Vitor. O Vitor está pensativo. Não está, claro, né? O Vitor está pensativo, né? Está muito reflexivo. Como é que eu sei? Porque eu estou mergulhando na mente dele. Eu estou traçando um retrato da psicologia dele. Isso é análise psicológica. Ele não faz isso. Certo? Engajamento político do narrador ante as desigualdades. Isso existe em toda a obra de 30. Mas ele fala em política aí? Não, nem tocou. Por isso é importante você observar. Se parasse no manifestam-se, essa estaria certa também. Contemplação lírica, nunca. O que é lirismo? Sentimento. Falou em lirismo, tu lembra logo do romantismo. É aquela coisa de falar de amor, de sentimento. Não tem lirismo, é a realidade nua e crua. É mostrando a coisa como ela é. Portanto, é a letra, como vocês disseram? Letra A. E você vai ficar em dúvida entre duas. O Enem sempre faz isso. Aí é onde você vai para o texto. Em algum momento desse texto, ele falou em política? Não, não falou, então está fora. Se fosse uma questão geral, ele não poderia botar duas corretas. Quero o caso de anular a questão. Entendeu? Temos aqui, no trecho do romance, naturalismo. Naturalismo é uma vertente do realismo.
certo? O realismo, o que é? O realismo é apresentar a sociedade, realismo, a sociedade do jeito que ela é, desnudando, revelando seus defeitos morais. Ó, essa sociedade tem gente hipócrita, interesseira, falsa, isso é o realismo. O realismo ele faz isso. Ele mostra a sociedade, ele expõe os defeitos da sociedade. E o naturalismo, ele considera, grava bem, ele considera o homem um ser biológico. Ele considera o homem um ser biológico, um animal. Por isso, para o naturalismo, as pessoas agem pelo instinto, como se fosse um animal. Naturalismo, ele adora falar de sexo. Pegou um romance que fala de sexo, é naturalista. Então vamos lá, naturalismo. Tem a visão biológica do ser humano. Apresenta o homem como se fosse um animal. Fortalecer, como é que eu vou ver isso no texto? O vocabulário. Caiu urrando de dor. Um homem não urra de dor, né? Sua risada lembrava o relincho das éguas. Naturalismo. É a linguagem bem contundente, certo? Fala em sexo, o contato, né, do casal. E animaliza o homem. Existe uma palavrinha chamada zoomorfização. Zoomorfização é comparar o homem a um animal. Falou em naturalismo, lembra disso. O homem está sendo comparado ao animal. Aí vamos ver no texto. Olha, vamos procurar isso no texto. Vamos ver. A senhora manifestava-se por atos, por gestos e, sobretudo, por certo silêncio, que amargava, que esfolava. Porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As negras receberam ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira. As cunhadas ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado com os vaqueiros. A mulher e as irmãs, olha aí, que se ocupassem da ninhada. Pessoal, ninhada é de pinto, não é de criança. Olha como é que ele se refere às crianças, né? A ninhada. Margarida não tivera filhos, e como os desejasse com força de suas vontades, tratava sempre bem os pequenitos e as mães que os estavam criando. Não era uma sentimentalidade cristã, uma ternura. Era o egoísmo e cru instinto de maternidade. Então a mulher queria ter filhos por instinto, pelo instinto de ser mãe. Continuando. Obrando por mera simpatia carnal. Olha aí, né, coisa da carne. Quanto ao pai do lote, ele não diz quanto ao pai das crianças, é quanto ao pai do lote. Não tem lote de ser humano, tem lote de animal, né? Então vocês estão vendo aí a zoomorfização, o tratamento do homem como se ele fosse um animal, um bicho. Referia-se ao Antônio, esse que fosse ajudar o vaqueiro das bestas. Ordens dadas, o que referendava, cada um moralizava o outro para moralizar-se. E aí, vamos lá. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga os comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho, liberal, buscando a igualdade entre pessoas escravizadas e livres, científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico, religioso, fundamentado na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo, afetivo, manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito. Se o texto é naturalista, qual vai ser a opção? Letra C, científico. O homem é considerado um animal, uma entidade biológica, certo? A próxima, ela vai dizer o seguinte, olha o comando, o que é que ele quer?
Nessa passagem, a reflexão feita pela personagem resulta de sua tomada de consciência. Aí nós temos uma das autoras mais difíceis de ler, Clarice Lispector. Grava isso de Clarice. Análise de questões existenciais na esfera do indivíduo. Repetindo, o que é que faz a obra de Clarice Lispector? Análise das questões existenciais na esfera do indivíduo. Clarice vai analisar, por exemplo, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que se sente desprezada, se você é uma pessoa que é muito marcada pela tristeza, ela vai olhar quais são os teus problemas existenciais. Pegou Clarice Lispector, lembra logo, é alguma coisa relacionada a comportamento existencial, mas tem que estar no texto. Vamos lá. Sim, ela sentia de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto, por medo talvez da falta de estética ou do receio de alguma revelação. Vamos lá. Clarice, você tem que ir lendo e acompanhando. Ela sente que tem dentro dela um animal, mas ela quer soltar esse animal? Não. Ela quer segurar. Repetia-se ela, é preciso não ter medo de criar. No fundo de todo possivelmente o animal repugnava-lhe. Ela sentia repugnância por ela ser como ela era, né? Porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém poderoso como ela. Não revelava quem ela era, por quê? Porque ela queria agradar a tia. Olha aí a questão existencial, né? Para depois, no entanto, pisá-la, repudiá-la sem contemplações. Não era por amor, né? Porque a melhor frase, sempre ainda a mais jovem, era: a bondade me dá ânsias de vomitar. A bondade era morna e leve, cheirava a carne crua, guardada há muito tempo, sem apodrecer inteiramente, apesar de tudo. Refrescavam-na de quando em quando, botavam um pouco de tempero, o suficiente para conservá-la um pedaço de carne morna e crua. Então, análise de questões existenciais na esfera do indivíduo. Nessa passagem, a reflexão feita pela personagem resulta de uma tomada de consciência da inclinação do ser humano para o egoísmo, violência sofrida pelos membros da família, dissimulação praticada em nome da conveniência, dificuldade de relacionamento entre as gerações, postura de desdém pela memória da tia morta. O que é que ela queria? Ela tinha um animal, ela se sentia uma pessoa animalesca, mas ela não queria revelar porque ela queria agradar a tia. Essa é a questão existencial no interior dessa personagem. Qual é a opção que aborda isso? Letra. Ela fingia, ela dissimulava, porque ela queria agradar, por conveniência, certo? E aí nós temos tempo para mais uma questão. Como nós temos tempo para mais uma, vamos na sequência ou vocês querem escolher alguma? Oi? Sequência? Vamos lá. Considere a função social. Qual é a função? Qual é a minha função social? Dar aula. Qual é a função social de um texto? Transmitir alguma informação, que pode ser esclarecer, que pode ser criticar, denunciar. Então, quando pedir função social de um texto, tu pensa, para que foi que o autor escreveu esse texto? O que é que ele queria fazer? Então, considerando a função social do gênero de reportagem, a estratégia empregada nesse texto para dar credibilidade às informações
Então, a reportagem tem como função social apresentar a verdade, certo? Não pode ser uma reportagem falsa. Para passar essa ideia de credibilidade, o que foi que ele fez? Vamos lá. Há quem ache difícil a leitura de bulas de remédio, por causa das letras reduzidas e dos termos técnicos que deixam a compreensão das informações mais complicada. Mas as indústrias já oferecem alternativas para ajudar na leitura e no entendimento da bula. Consultar a bula sem orientação médica pode ser perigoso e causar ainda mais problemas para o paciente. Olha que ele vai pegar agora a opinião de um médico. Segundo o médico endocrinologista, ele pode ler alguns termos técnicos e fazer má interpretação da bula, levando a prejuízos no tratamento. Qualquer dúvida, é mais interessante tirá-la com o médico que prescreveu o medicamento. Explica. Para facilitar o entendimento das informações que constam das bulas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou algumas características com relação ao formato e à linguagem usada. A bula obrigatória vem com perguntas e respostas em termos simples e compreensíveis e ficou de mais fácil leitura. A indústria é obrigada a oferecer bula em áudio, ou pode vir em tamanho maior, ou em braille. O paciente, entretanto, entrando em contato com a indústria, tem até 10 dias para receber esse material. Tudo isso aí foi dito por quem? Afirma o presidente do Conselho Regional de Farmácia. Então, ó, nós temos aí uma reportagem que foi baseada na opinião de um médico endocrinologista e do presidente do Conselho de Farmácia. E aí ele vai perguntar. Né? Nós temos aqui, já viu a resposta, né? Nessa passagem, a reflexão feita pela personagem resulta da tomada de consciência. Inclinação... Voltou, né? Ele foi voltar. Pronto. Oi. A 10ª questão. A da Clarice Lispector, sim, de simulação, que ela finge para agradar a tia. Né? Essa aqui é a 11ª. Que aí ele bota aqui, ó, supressão de marcas de informalidade, utilização de exemplificações, referência de fatos recentes, interlocução com o leitor e fala de que especialistas? O médico endocrinologista e o presidente do Conselho Regional de Farmácia. Ok? Foi um enorme prazer ter estado com vocês. Boas provas. Obrigado. Obrigado.